Olá e bem-vindos! Hoje vamos fazer uma análise profunda de uma das narrativas, assim, mais cinematográficas do Velho Testamento, o livro de Ester. Sem dúvida. A gente está no coração do Império Persa, sob o reinado de Assuero, ou Xerxes, que era um rei que governava, 127 províncias, da Índia até a Etiópia. É uma vastidão. E a nossa missão aqui é mergulhar nessa história de intriga, de coragem e, bom, do destino de um povo inteiro, tudo contido em um único livro da Bíblia Sagrada. E o cenário, olha, ele já diz muito sobre a história. Tudo começa não com, sei lá, uma oração, mas com uma demonstração de poder bruto, de riqueza. Um grande banquete, né? Um banquete que dura 6 meses. 6 meses. Na capital Suzã. É uma exibição de opulência para mostrar para todo mundo quem é que estava no comando. E é nesse ambiente, sabe, de excesso, de política, que o drama começa. E o estopim de tudo acontece bem no clímax dessa festa. Depois desses 6 meses, o rei ainda dá outro banquete, de 7 dias. E no último dia, com o rei, digamos assim, alegre com o vinho. Um eufemismo, claro. Sim, ele tem uma ideia. Manda buscar a rainha Vashti com a coroa real para exibir a beleza dela para todo mundo. Basicamente como um troféu. E essa ordem vinda do homem mais poderoso do mundo recebe uma resposta que, assim, ninguém esperava. A narrativa é muito direta. Diz que a rainha Vashti se recusou a vir. Ponto final. Ponto. E numa corte absolutista, isso não é só uma desobediência. É um ato de desafio público. A reação do rei, claro, é imediata, explosiva. Ele fica furioso. E a reação da corte é que é fascinante. Um dos príncipes, um tal de Memucã, transforma o que era um problema conjugal numa crise de Estado. Exato. Ele argumenta que a atitude da Vashti vai virar um mau exemplo, que todas as mulheres do império vão começar a respeitar os maridos. De repente, a recusa de uma mulher vira uma ameaça, sabe? A ordem patriarcal do império todo. E a solução que eles propõem revela muito sobre aquele sistema. Eles sugerem um decreto real, que seria escrito nas leis dos persas e dos medos. E aqui é um detalhe crucial. Ah, a famosa lei imutável? Essa mesma. Uma lei que, uma vez decretada, não podia ser revogada, nem pelo próprio rei. Isso era uma ferramenta de propaganda, claro, para projetar a imagem de um rei cuja palavra era absoluta, perfeita. E o irônico é que essa ferramenta de poder vai se tornar uma armadilha mais tarde, né? Exatamente. A armadilha da trama. Então, o decreto é emitido, Vashti é deposta para sempre, e o rei vai procurar outra que seja melhor do que ela. Com esse vácuo de poder, o rei abre basicamente um processo seletivo em todo o império. É nesse concurso de beleza que nossos personagens principais entram, certo? Perfeitamente. Aí a gente conhece Mardoqueu, um judeu da tribo de Benjamim que vive na capital, e a prima dele, Hadassa, uma jovem órfã que ele criou como se fosse filha. E o nome persa dela era Ester. Exato, Ester. Quando o decreto para reunir as moças mais bonitas do reino é emitido, Ester é uma das levadas para o palácio. E Mardoqueu a aconselha, de forma muito estratégica, a manter a identidade judaica dela em segredo. E ela se destaca de cara. O texto diz que ela conquistava a simpatia de todos que a viam. Depois de um ano de, sei lá, tratamentos de beleza. Aham, todo um preparo. Chega a vez dela se apresentar ao rei. E o resultado é decisivo. O rei se apaixona por Ester mais do que por qualquer outra. E ele mesmo põe a corona na cabeça dela e a torna rainha. Uma jovem judia, órfã, exilada, vira rainha do maior império do planeta. E essa ascensão, assim, improvável, é o que prepara o terreno para o conflito central. E para isso a gente precisa de um vilão. Claro. E ele aparece na figura de Amã, que é promovido pelo rei, colocado acima de todos os outros nobres. E o rei ainda decreta que todos devem se curvar diante dele. E todo mundo obedece, menos um. Mardoqueu, ele se recusa a se curvar. Isso deixa Amã furioso. Mas o que poderia ser uma punição individual escala de um jeito aterrorizante. E escala por causa de um detalhe que o texto faz questão de mencionar:
Amã era um agagita. Certo. O que isso significa exatamente? Isso não é um detalhe geográfico, é histórico. Os agagitas eram descendentes de Agag, rei dos Amalequitas. Inimigos, assim, ancestrais do povo de Israel. Então o conflito não é só o orgulho ferido de Amã. Tem o peso de séculos de animosidade ali. Entendi. Quando ele descobre que Mardoqueu é judeu, o ódio dele se expande. De um homem para um povo inteiro. Ele decide por um genocídio. E ele vai até o rei com uma astúcia impressionante. Ele não nomeia o povo, só diz: existe um certo povo espalhado por aí, cujas leis são diferentes. Não é do interesse do rei tolerá-los. E para fechar o negócio, ele faz uma oferta. Uma oferta irrecusável, astronômica, 10.000 talentos de prata. Para se ter uma ideia, isso era provavelmente uns 2/3 da arrecadação anual de impostos de todo o Império Persa. Nossa. Amã estava basicamente se oferecendo para financiar o Império em troca da permissão para cometer um genocídio. E a resposta do rei é de uma casualidade que dá calafrios. Ele tira o anel de selar dele, que é o símbolo máximo de autoridade. A assinatura do rei. Isso. Entrega para Ramã e diz: fique com a prata e faça com esse povo o que você quiser. Com essa carta branca, Ramã redige o decreto, sela e envia para todas as províncias. A data está marcada, dia 13 do 12º mês, Adar. E quando a notícia se espalha, o desespero é total. Mardoqueu se veste de saco e cinza, um sinal de luto profundo, e vai para a praça. E a notícia chega até Ester, que está, isolada no luxo do palácio. Mardoqueu envia uma cópia do decreto para ela e um recado muito claro. Vá até o rei e implore pelo seu povo. Mas a situação dela era extremamente delicada, né? Qual era o risco real que ela corria? O risco era a morte. Simples assim. A lei da corte persa era rígida. Qualquer um, homem ou mulher, que se aproximasse do rei sem ser convocado era executado. Na hora. Que terrível! A única exceção era se o rei, por vontade própria, estendesse o cetro de ouro para a pessoa. E Ester avisa Mardoqueu que ela não era chamada à presença do rei fazia 30 dias. Ela não tinha ideia de qual era o humor dele em relação a ela. E a resposta de Mardoqueu para essa hesitação dela é, talvez, a frase mais forte do livro inteiro. Ele manda dizer: não pense que por estar no palácio você vai ser a única a escapar. E quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Essa mensagem é o ponto de virada. A ficha cai para Ester. Ela percebe que a posição dela não é um privilégio, é uma plataforma de responsabilidade. A identidade escondida e o papel público dela, colidem. E a resposta dela mostra uma coragem imensa. Ela pede que os judeus jejuem por ela por 3 dias. Então, ela diz a frase definitiva: depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, morrerei. É de arrepiar. E a estratégia dela, a partir daqui, é simplesmente genial. No 3º dia, ela se veste com seus trajes reais e se posiciona onde o rei pode vê-la. Ele a vê e, para alívio de todo mundo, estende o cetro. Ufa! Ele pergunta o que ela quer, oferece até metade do reino, mas em vez de fazer o pedido de uma vez, ela o convida junto com Amã para um banquete. É um movimento de mestre. Durante o banquete, o rei pergunta de novo e ela mais uma vez adia a revelação. Convida os dois para um segundo banquete no dia seguinte. Por que ela faz isso? Ela está criando suspense, valorizando o pedido. E, crucialmente, ela está isolando Amã, fazendo dele uma figura central nos eventos sem que ele saiba o porquê. Amã sai desse primeiro banquete se sentindo o máximo, imagino. Com certeza, o único convidado para um banquete exclusivo com o rei e a rainha. Mas a euforia dele acaba na porta do palácio, quando ele vê Mardoqueu, e Mardoqueu, de novo, não se curva. Ah, claro. Ele chega em casa cego de raiva, e por sugestão da esposa e dos amigos, ele decide resolver o problema Mardoqueu. Ele manda construir uma forca enorme, com mais de 20 metros de altura. 20 metros? Nossa! Sim, o plano era pedir ao rei, de manhã, a permissão para enforcar Mardoqueu nela. A ironia dramática aqui é palpável. Enquanto Ester tece a teia dela, Amã, cego de orgulho, está literalmente construindo um instrumento da própria destruição. E é nesse exato momento
que acontece a coincidência mais importante da história. Aquela mão invisível que a gente falou. Exato. Naquela noite, o rei não consegue dormir. E para passar o tempo, ele pede que leiam para ele os registros das crônicas do reino. O diário oficial, digamos assim. E a passagem que o servo escolhe para ler é justamente a que narra como, um tempo atrás, Mardoqueu descobriu um plano de assassinato contra o rei e o salvou. O rei pergunta: que honra ou reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? A resposta: Nada, nada. nada foi feito por ele. E no exato instante em que o rei está pensando nisso, quem aparece no pátio? Amã. Que vinha justamente pedir a cabeça de Mardoqueu. O timing é perfeito. Antes que ele possa falar, o rei lhe faz a pergunta: o que se deve fazer pelo homem que o rei tem o prazer de honrar? E o ego de Amã é tão grande que ele não tem a menor dúvida quem mais o rei gostaria de honrar, a não ser a mim, ele pensa. Claro, então ele descreve a cerimônia mais grandiosa que ele consegue imaginar: vestir o homem com as roupas do rei, colocá-lo no cavalo do rei e fazer um nobre importante guiar o cavalo pela cidade proclamando a honra dele. A resposta do rei é demolidora. Vá depressa, pegue o manto e o cavalo e faça tudo isso para o judeu Mardoqueu. É uma das maiores e mais humilhantes reviravoltas da literatura. Amã é forçado publicamente a celebrar o inimigo mortal dele. Ele volta para casa assim, arrasado. E a queda dele é vertiginosa. Naquela mesma noite, no segundo banquete, o rei finalmente pressiona Ester. Qual é o seu pedido? E ela revela tudo. A bomba explode. Ela diz: se eu obtive favor do rei, peço que a minha vida e a do meu povo sejam poupadas, pois eu e meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados. O rei fica chocado. Ele não sabia de quem a mãe estava falando. Ele pergunta: quem é ele? Onde está o homem que ousou fazer tal coisa? E Ester aponta: o adversário e inimigo é este perverso Amã. A cena é nossa. O rei sai para o jardim furioso, Amã, em pânico, se joga no divã onde Ester estava para implorar pela vida. E quando o rei volta e vê a cena, ele interpreta da pior maneira possível. Exato. Nesse momento, um dos eunucos aponta e diz: aliás, a forca de mais de 20 metros que Ramã preparou para Mardoqueu está montada ao lado da casa dele. Que timing! A ordem do rei é imediata. Enfoquem-o nela. E Ramã é executado na forca que ele mesmo construiu. Mas isso ainda não resolvia o problema principal. Resolvia? Não, de forma alguma. O decreto de extermínio ainda estava valendo. E por causa daquela imutável lei persa, o decreto não podia ser revogado. Então, como eles resolveram? A solução que eles encontram é brilhante. O rei dá a Mardoqueu seu anel de selar e autoriza ele e Ester a escreverem um novo decreto. Esse novo decreto não cancela o primeiro, mas ele concede aos judeus o direito de se reunirem e se defenderem de quem os atacassem no dia 13 de Adar. Na prática, o rei sancionou uma autodefesa em escala imperial. Isso, uma contra-ordem. E no dia marcado, os judeus se defendem e prevalecem contra seus inimigos. E isso inclui a execução dos 10 filhos de Amã. Para comemorar essa libertação, Ester e Mardoqueu instituem a festa de Purim. E o nome Purim vem da palavra pur, que significa sorte. É uma referência final e muito irônica à sorte que Amã lançou para escolher o dia do massacre, que acabou virando o dia da salvação do povo. A história termina com uma inversão completa de poder. Mardoqueu se torna o segundo no comando do império. Uma virada de 180 graus. O que a gente tira disso tudo é uma história incrível sobre como a coragem de uma pessoa agindo no momento certo pode mudar o curso da história. Vimos o perigo do orgulho do Amã e a revolta completa do destino, né? Onde o caçador vira a caça. E tem uma reflexão final que torna este livro único. O livro de Ester é notável por uma omissão que salta aos olhos. O nome de Deus nunca é mencionado diretamente. Nenhuma vez. É verdade. No entanto, muitos intérpretes veem uma providência divina, uma mão invisível agindo nas entrelinhas. O sono perdido do rei, a leitura da crônica no momento exato, a ascensão de Ester. Todas essas coincidências se encaixam de forma perfeita demais, sabe? Sim, o que nos deixa com uma pergunta para reflexão.
O que essa ausência deliberada de menção a Deus sugere sobre encontrar propósito em eventos que parecem ser só fruto de ações humanas e do acaso? Boa pergunta. Como essa narrativa nos convida a observar as consequências morais das escolhas que fazemos, seja no poder ou na vida pessoal, mesmo quando nenhuma intervenção sobrenatural é assim declarada.